Olá, Paula Gomes da Costa, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada eu, Ricardo, prazer é todo meu. Paulo, a Paula tem passado a sua vida profissional ligada às tecnologias de informação e ao digital, podríamos dizer assim, no sentido lato, e as funções de direção. E, portanto, eu imagino, penso que não me enganarei muito, que ao longo dos anos foi tendo sempre contacto com jovens, essencialmente com jovens das áreas do IT, da informática, das tecnologias, da engenharia, e, portanto, aquilo que são normalmente jovens mais tecnológicos e mais técnicos. E a minha questão é a seguinte: que evolução é que tem sentido isto é? Estamos a falar de pessoas que normalmente são muito competentes na sua área técnica, pessoas que são muito, diríamos, até no mundo que se tem digitalizado, muito ligados ao digital e, portanto, elas próprias contribuem para esse digitalizar da nossa vida. Acha que os jovens hoje são, isto é, mais fechados neles próprios, mais individualistas, mais ligados à tecnologia, ou, pelo contrário, têm uma visão mais holística do mundo, estão mais preocupados com a comunidade, com o mundo? Qual é a sua sensação? Se é que já pensou nisto de alguma maneira? Como disse bem, ao longo da minha carreira tenho conhecido muita gente, não é? Tem pessoas que iniciaram carreira comigo e que eram jovens há 30 anos atrás, agora não serão tanto, serão mais da nossa idade, mas tem havido uma evolução bastante grande, tanto a nível de conhecimentos técnicos e de especialização em determinadas áreas tecnológicas, como também a nível de mentalidade. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, grosso modo, havia muita gente que vinha de áreas diversas, como eu, que vim de gestão de empresas e que não tem nada a ver com tecnologias, ou não teria nada a ver com tecnologias, vinha de outro tipo de engenharias que não engenharias de sistemas. Atualmente, nota-se que há um foco maior e que as pessoas sabem e têm a oportunidade de se formarem naquilo que querem, com concreto a nível das novas tecnologias. Os jovens atuais são mais sabedores do caminho profissional e técnico que querem trilhar. Uma coisa que há 30 anos nós íamos um bocadinho ao sabor do vento e íamos tentando adaptar-nos às necessidades do mercado e às necessidades da empresa. Atualmente as pessoas têm uma noção bem clara do ponto de vista de evolução profissional e de evolução técnica daquilo que querem. Por isso, e têm a oportunidade também, por outro lado, pela evolução que houve a nível tecnológico e das novas empresas que apareceram, que permitem digitalizar uma grande parte da nossa realidade, capacidade para conseguir construir o seu percurso profissional nesse sentido, não é? São pessoas, de uma maneira geral, bem informadas, não só do ponto de vista técnico, mas também das opções de vida que fazem, e nota-se isto agora numa fase que estamos no rescaldo de uma fase aguda de pandemia, em que estamos todos a trabalhar de casa ainda, com a opção de poder ir ao escritório, que as pessoas estão abertas a enfrentar novos desafios e ter a capacidade de adaptação a situações inesperadas, não é? Há 2 anos e tal atrás ninguém pensava que iríamos estar todos fechados em casa e conseguiríamos fazer projetos e implementar projetos a nível mundial, não é? Ou seriam poucas as pessoas, se calhar, que viriam isso com bons olhos. Por isso, respondendo à sua pergunta, parece-me que sim, que as pessoas agora estão mais atentas a determinados assuntos, têm uma maior abrangência e preocupações que há 30 anos não tínhamos. Eu ainda sou do tempo em que se fumava dentro dos escritórios, não é? Ninguém pensava que o tabaco iria ser completamente, na altura, há 30 anos atrás, banido por completo. Havia pessoas sentadas à secretária a trabalhar e a fumar, não é? Atualmente isso é uma realidade impensável, toda a gente tem preocupações não só consigo, mas com o colega do lado, que poderá não querer levar com o fumo dos cigarros dos outros, não é? Por isso acho que é uma nova geração com grande potencial e com uma capacidade enorme de adaptação à realidade e às mudanças que essa realidade nos vai trazendo no dia a dia. O que me faz estar otimista, decididamente. Não que nós fôssemos uma geração pior, mas éramos uma geração diferente.
Eu estou a incluir o Ricardo de propósito neste nós. Sem dúvida. Eu me permito eu disse uma coisa interessante, que era no nosso tempo fumava-se, eu já não fumo, mas eu fumava. E não fumava pouco, e portanto, este nosso tempo eu fumava no meu escritório o dia todo. Portanto, e era perfeitamente normal. Isso é uma coisa engraçada. Mas isto também leva a outra coisa, que é assim, a sensação que tenho, e até porque eu sou um defensor da liberdade, e penso que isso a Paula também partilha algumas destas minhas ideias. Às vezes, tenho uma sensação mista, isto é, por um lado, eu fico contente que haja um conjunto de preocupações que não havia quando eu era mais jovem, portanto, em que eu sinto que os jovens são muito mais preocupados com um conjunto de coisas da vida e sociedade, muitas delas positivas. Por outro lado, eu começo-me a sentir às vezes um bocadinho anárquico, isto é, nós começamos a ver uma sociedade que nos prende em tudo, que nos proíbe tudo, que nos tenta condicionar em tudo, em que parece que estamos todos a caminhar para um pensamento único. E isto não só às vezes me chateia, que me preocupa, porque a diversidade humana, o conflito, a discussão, é aquilo que faz com que o mundo se torne melhor e que vai avançando às vezes, umas vezes com um passo para a frente, depois para trás, e portanto às vezes avança, mas outras vezes anda três para a frente e portanto avança. O que é que acha disso? Eu acho que agora há uma maior dispersão digamos, das ofertas e das realidades, tanto ideológicas como existentes no mercado, e que as pessoas se perdem um bocadinho, enquanto que na minha geração o mundo seria muito mais preto e branco, nós sabíamos mais facilmente, e eu vou usar uma analogia que os jovens gostam muito, sabíamos qual era o lado negro da força e o lado não negro da força, por assim dizer, que efetivamente era mais fácil, havia uma dicotomia maior e por inerência seria mais fácil perceber de que lado é que nós quereríamos estar relativamente a algumas situações. Atualmente isso não acontece. A dispersão ideológica é enorme, as pessoas são bombardeadas com uma série de informação que nem sempre, aliás, grande parte das vezes não é verdade, não é? Por isso, e não há tempo para fazer, a vida tem um passo tão acelerado que não há tempo para fazer double check se efetivamente aquilo que estão a ouvir e a informação que lhes estão a passar corresponde à realidade, e muitas vezes também não se querem dar ao trabalho de fazer e querem se deixar ir pela corrente daquilo que é mais fácil, daquilo que é o facilitismo, e isso é efetivamente um perigo. É um perigo no sentido em que deixa de haver um sentido crítico, deixa de haver essa força conflituante que, ao fim e ao cabo, leva ao diálogo e leva a que as coisas possam avançar, e passa a haver, em contrapartida, um laxismo face a algumas correntes que tentam dominar o pensamento e que levam a que as pessoas, como não têm sentido crítico, se deixem abarcar por situações menos claras e ficamos todos encarneirados numa mentalidade e numa forma de estar que não corresponde a uma evolução positiva da sociedade como um todo. Por isso concordo consigo. Há jovens que são exceção, e ainda bem, como também havia pessoas da minha idade que eram exceção pela negativa, agora há pessoas que procuram outras realidades, e é isso com mais liberdade, ao fim e ao cabo, também permite trazer. E eu acredito que essa procura de liberdade vem com a aquisição de conhecimento. As pessoas têm que querer saber, têm que querer informar-se, têm que adquirir e aprofundar os conhecimentos que têm para poder ter uma posição crítica, poderem fazer as escolhas que têm de fazer e poderem perceber qual é o caminho que querem seguir. O facilitismo, de certa forma, não ajuda a isso. Leva a ideias pré-concebidas, leva a situações menos claras e leva a que possa haver aproveitamento do ponto de vista social, do ponto de vista político, de todos os pontos de vista morais até, das pessoas não quererem saber, de só se importarem com aquilo que se chama habitualmente a fachada e deixarem de investir no conhecimento mais aprofundado das situações. É engraçado,
eu também, ao longo da minha vida, sempre tive contacto permanente com jovens, que é continuado, e, portanto, e nunca fui. Foi algo que acho que nunca disse. Espero nunca dizer, porque no dia que começar a dizer, se calhar estou no mercado, e, portanto, estou a lutar contra isso. Que é nunca disse aquela coisa que é muito pessoal, que é no meu tempo é que era. Eu acho genuinamente que os jovens, em média, são melhores hoje do que eram no meu tempo. Acho mesmo. Em média. Não é porque sejam melhores pessoas, é porque têm mais informação, têm mais mundo, põem mais coisas em dúvida e, portanto, isso torna-os, como eu digo, em média melhores. Agora, as médias são o que são e, portanto, hoje continua a haver os excepcionais, continua a haver os que não são, continua a haver aqueles que não se interessam por nada, os que se interessam por tudo. O que eu acho é que aqueles que são bons são muito melhores. Até por isto, têm muito mais Concordo inteiramente, sim. E depois, agora, há algumas coisas que não têm a ver com os jovens serem melhores ou não, têm a ver com a época em que vivem, que é as preocupações e o contexto onde vivem. Por exemplo, eu às vezes penso numa coisa muito engraçada, que eu fui-me digitalizando e tendo a achar que sou, na ótica do utilizador, na ótica do produtor, que sou algo capaz de entender o mundo digital e viver. Dito isto, eu tenho a perfeita noção de que eu ainda penso analógico. E isto depois reflete nas coisas mais comuns do dia a dia. Por exemplo, os sites. Hoje nós entramos nos sites e tem uma coisa completamente irritante, que é perguntar-nos sempre se nós aceitamos ou não aceitamos. Aquilo deixa-me louco. E eu continuo a não aceitar. Aquilo é uma luta perdida, porque assim, aquilo não faz ainda possível. Eu tenho a certeza que, de vez em quando, acabo por aceitar, porque há uma altura que eu estar a pensar numa coisa qualquer e, portanto, eu penso assim. Isto é uma estupidez absoluta. Eu ando sempre aqui a lutar contra uma máquina, quando eu já estou hoje, já estou vigiado por tudo e mais alguma coisa. Agora, os jovens, a sensação que eu tenho é que, como eles já nascem no mundo digital, e depois isto tem uma conclusão, onde eu quero chegar, ou seja, eles já é natural para eles aceitar tudo, quase. E, portanto, porque estão habituados, eles fazem parte deste mundo. E a minha questão é, isso de certa forma preocupa-me, no sentido em que eles, às vezes, a sensação que têm é que já não põem em causa, que estão a deixar graus de liberdade e estão, de certa forma, a colocar a sua liberdade no mão de entidades superiores, sejam elas o Estado, sejam grandes corporações, e nem sequer pensam muito nisso. Agora, será que devem pensar? Eu ainda acho que sim, mas se calhar eu estou de outra geração. Eu sou como o Ricardo. Eu também confesso que sempre que abro um site e me perguntam se eu aceito os cookies, eu só aceito mesmo os necessários, e dou-me ao trabalho de andar a clicar nos botões todos para não sei, se calhar por algum, não sei se será da idade, será de alguma, digamos, não gosto da ideia de que estou a ser controlada por toda a minha postura perante a vida, não gosto da ideia de haver um Big Brother que está a seguir todos os meus passos, apesar de eu saber, do ponto de vista técnico, que acabo por ter uma posição um bocado irrealista face a isso, porque não é possível fugir. Eu recordo-me há muitos anos que fui a Londres e comprei uma revista do The Economist e tinha uma cabeça rapada com um código de barras na nuca e o título era Big Brother is Watching You. Isto já foi... Lembro dessa revista. Lembra-se dessa revista? Lembro perfeitamente. E dá 20 anos para cá, o Big Brother is Watching You efetivamente evoluiu bastante. E como o Ricardo diz, é uma realidade que nós fomos absorvidos ou fomos sendo aculturados ao longo dos anos, uma vez que nascemos numa época em que não havia não havia de forma alguma este conceito, enquanto que os jovens não. Os jovens já nasceram dentro desta realidade. Isto já é uma realidade que para eles é natural, o habitual. Eu vejo isso pelo meu filho, que tem 18 anos, e não tem as mesmas preocupações que eu tenho, por muito que eu lhe queira transmitir, relativamente à forma como a vida poderá ser controlada ou instigada em determinado sentido, utilizando as ferramentas digitais. E a dependência que a maior parte das gerações atuais tem face à tecnologia não é assustadora, é boa. No entanto, é necessário haver algum sentido crítico para conseguir
tirar o bom que a tecnologia nos pode dar e perceber o mal que a tecnologia... Porque é como todas as coisas. A minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. A realidade é que o outro que nós estamos a falar atualmente não é uma pessoa física que está presente no meu espaço imediato, mas é um outro abstrato que pode significar mil e uma coisas, não é? Ou seja, eu não tenho solução para isso. Antes tivesse, gostava muito de que nós tivéssemos a liberdade de continuar a fazer as nossas escolhas informadas, gostava muito que os jovens tivessem a capacidade para fazer um raciocínio crítico e terem a capacidade de escolha com base em factos e com base em questões e com base em dúvidas e com base na procura da verdade que os representa. No entanto, tenho preocupações, dado os últimos casos que temos visto a nível de manipulação de resultados eleitorais, de manipulação das notícias. Tenho dúvidas que haja essa capacidade em todos nós, não só nos jovens, de conseguir fazer essa destrinça. É muito, muito difícil. É muito difícil distinguir aquilo que é uma realidade e aquilo que é uma verdade absoluta do que aquilo que são as 300.000 sombras que há entre uma realidade e uma mentira, não é? Há bocadinho a Paula disse uma coisa interessante, que é a questão da velocidade em que nós vivemos e que não há tempo. Ou seja, é tanta coisa, tanta informação, e nós quase somos pressionados a viverem permanentemente a um ritmo elevado, em que acabamos por aceitar aquilo que vemos. E a evolução da tecnologia. Eu tenho sempre sentimentos contraditórios, porque assim, eu acho que a tecnologia é fantástica, e acho que a tecnologia é que nos tem trazido da miséria, que nos tem melhorado a vida. Por outro lado, ela também é que qualquer tecnologia tem sempre bom e mau, ou seja, a pólvora, quando apareceu, depois foi usada para coisas fantásticas e foi usada para a guerra, não é? E isto, os drones são fabulosos. Eu, às vezes, quando penso em drones, fico assustado o que é que um drone pode fazer de bem. Eu fico maravilhado com o que pode fazer bem. No outro dia havia um drone que levou um colete salva-vidas a um miúdo de 14 anos que estava no meio do oceano sozinho. Isto é maravilhoso. E, portanto, o miúdo salvou-se, ficou à espera que viesse alguém buscá-lo com um colete, e, portanto, não morreu ficar. Ao mesmo tempo, um drone pode levar uma arma e pode matar alguém, que já vemos, mata. Não é? E, portanto, isto é. A tecnologia está a funcionar de tal forma poderosa que a capacidade destrutiva também começa a se tornar quase infinita. Ricardo, pensa assim, a tecnologia não apareceu sozinha. Nunca aparece. Não é? Na realidade. Alguém a criou. E quem está no cerne e na gênese da criação da tecnologia é o homem. E o homem sempre teve essa bipolaridade entre a utilização para o bem ou não daquilo que cria, não é? E a tecnologia não é nada mais, nada menos do que um reflexo das pessoas que a utilizam. Mesmo se pensarmos a nível da inteligência artificial e até se calhar antes de irmos à inteligência artificial, se pensarmos nos algoritmos de machine learning, eles sozinhos só começam a trabalhar se alguém criar a algoritmia que lhes permita analisar os dados para criarem algo de novo, não é? Ou seja, que lhes cria as bases para se iniciar o processo. E na realidade, na gênese de tudo está o homem. E o homem tem essa dicotomia. Tem o lado bom e o lado mau. É capaz das piores coisas e das melhores coisas. Sem dúvida. E há uma questão que é assim, não é possível impedir a vontade de criar, de inovar do ser humano. Ou seja, não é possível. Sempre que alguém for capaz de desenvolver algo, vai fazê-lo. E mais, eu diria, que não tenho a certeza, nem sei se é forma de saber disto, mas diria que 99% de quem cria falam para o bem, tirando alguns lunáticos e loucos que já a partir da pensam no mal. Assim, quando a bomba atómica, ou seja, os inventores da bomba atómica não pensaram nunca que quando estavam a trabalhar na fusão, exato, na fissão dos átomos, exato. E, inclusive, eu não tenho a certeza, mas acho que até alguns cientistas depois ou se suicidaram, ficaram alucinados com aquilo que foi depois da utilização da sua invenção. Mas a questão é,
A verdade é que nós estamos num ritmo de evolução tecnológica tão acelerado, em que as máquinas também já criam, portanto, já é uma criação em cima da criação, em que o limite é quase o céu, se é que o céu é o limite. E começa, às vezes eu começo a pensar, onde é que, mesmo aqueles filmes de ficção científica mais loucos, se calhar vão estar desatualizados face àquilo que a realidade nos vai fazer. Eu sou do tempo da Odisseia no espaço, não é? Eu sou também sou, não sei se é boa coisa. E do espaço 1999, que as naves espaciais pareciam umas garrafas de álcool pintadas a voar num fundo escuro, não é? Eu não acho que o céu seja o limite. Agora, pegando nas suas palavras, acho que o limite vai muito para além do céu. A questão é o que é que nós, enquanto entidade criadora da tecnologia que permite aceder a esses limites ou à falta desses limites, queremos atingir com eles. Porque, independentemente da criação se criar ela própria, ou seja, da inteligência artificial já ser autorrecriável, por assim dizer, já ser praticamente uma entidade que se consegue criar sozinha, onde é que nós queremos ir com isso? E eu consigo, na minha perspectiva, e eu quero acreditar que assim ainda é, eu espero que queiramos ir e criar algo de positivo. Não vejo, independentemente da situação que vivemos atualmente e das circunstâncias que temos, da realidade que temos a nível mundial, e não só, e todas as situações que vivemos nestes passados 2 anos e tal, que estamos numa situação que eu não julguei ver passado um século e tal, quase, um século não, passado pouco tempo, menos, tanto 1945 até agora, não, nem sequer 100 anos passaram. Está a ver o que dá o tempo passar rápido, eu já achava que tinha passado, mas realmente não pode, porque os meus pais nasceram em 38. Exato. São menos de 80 anos e não é nada isso. E não é nada, mas no entanto já são várias gerações de pessoas, não é? Já são várias realidades que passaram. Mas isto voltando à sua questão, eu quero acreditar que ainda há uma predominância da criação para o bem e que a sociedade ao longo dos séculos, e sempre houve grandes saltos tecnológicos, nós é que não os consideramos como tal porque são coisas que já vieram do passado, houve grandes civilizações que fizeram grandes descobertas que serviram posteriormente para a humanidade se catapultar para uma nova era. Eu quero acreditar que até agora e atualmente esta geração e as gerações que virão terão capacidade de utilizar essas criações e essa descoberta no mundo atual, com a tecnologia atual e futura, para conseguir chegar mais além a uma sociedade melhor, mais equilibrada, mais livre e com maior capacidade de se regenerar e de ficar em paz com ela própria. Por isso, se calhar estou a ser otimista. Eu também diria, eu digo, se calhar a mesma coisa de forma diferente. Assim, eu acho que eu para mim próprio não tenho a opção que não seja acreditar, porque se penso que não acredito nisso, então é assustador e, portanto, eu quero pensar que, não para mim, isso já não me preocupa assim muito, mas que o mundo para os meus filhos, apesar de tudo, vai ser melhor do que aquele que foi para mim. E, portanto, acho que nós tendemos a querer acreditar nisso. Agora, dando um salto quântico, a Paula é curadora do Instituto Mais Liberdade. E o que é que faz uma curadora do Instituto Mais Liberdade? Isto aqui já agora até faço para quem resolve construir um bocadinho mais do Instituto. Olha, na realidade não faz tanto como gostaria de fazer, se não tivesse outras coisas para fazer. Espero, pelo menos, conseguir de alguma forma dar o meu contributo para que algumas decisões e algumas linhas estratégicas que o Instituto tem sejam tidas em consideração. Em concreto, alguns programas que o Instituto lança, algumas linhas orientadoras face à literacia financeira e económica, que é algo que nos faz bastante falta, não só nos jovens, mas na população portuguesa em geral. Infelizmente, o meu tempo, dada as cargas que ocupo e dada a situação profissional que tenho, não é tanto como aquele que eu gostaria de ter para dedicar. Eu uma vez na brincadeira disse que quando se me reformasse que me ia oferecer
como voluntária para exercer outro tipo de funções mais ativas no Instituto do que só participar no Conselho de Curadores. Ainda não me reformei, mas estou em crer que não deve faltar assim tanto tempo para isso. Isto é uma coisa, eu também, para mim, até porque também, como é evidente, acho o Instituto Mais Liberal algo muito importante e acho importante até no sentido que vai além do próprio Instituto, isto é, aquilo que eu vejo um bocadinho que era um mundo onde eu vivia quando era mais jovem, em que nós tínhamos uma certa formatação daquilo que eram as ideias da vida individual e da vida coletiva, e hoje o Instituto é uma das provas disso, e não é o único, felizmente, ou seja, mesmo em Portugal, onde começam a aparecer, no fundo, outras formas de pensar, porque o liberalismo em Portugal é claramente no espaço público, não obviamente no espaço individual e no espaço, mas as ideias liberais, até mais que o liberalismo, porque assim, às vezes eu considero-me liberal, mas mais do que me considero liberal, eu considero-me alguém que gostava que o nosso país fosse mais liberal. Não é exatamente a mesma coisa, ou seja, eu não sou um fundamentalista no sentido em que o liberalismo é que é a solução para todos os problemas. O que eu acho é que o nosso país foi de tal forma para um extremo em que precisa liberalizar-se. Em termos económicos, claramente, e mesmo até já se calhar não tanto outras áreas. E, portanto, este tipo de erupções da sociedade, que é um Instituto Mais Liberdade, é bom em vários sentidos. Para mim, é não só por aquilo que traz de conhecimento e no fundo, de informação, conhecimento principalmente para os jovens, que são esses que são esses que podem salvar o futuro, já não somos nós. Mas mais do que isso também, até como ideia para outros, ou seja, para outros que dizem assim, criem também, criem think tanks, criem formas de organização, criem algo onde vale a pena defender as nossas ideias. Depois, no confronto das ideias, vamos ver quais são as certas, mas mais importante, temos certeza, é confrontá-las. Não, eu tive a sorte de vir de uma família altamente politizada e onde havia grandes discussões. Por isso estive desde cedo exposta a várias vertentes do cariz político que me permitiram desde pequena a perceber-me que o confronto de ideias era saudável, mas eu concordo. Portugal viveu períodos em que limitaram e continuam a limitar a consciência e a capacidade de decisão e a abertura para outras ideias da maior parte da população. E think tanks como Mais Liberdade e outros think tanks que incentivem o liberalismo e que abram a economia portuguesa, que abram a mentalidade portuguesa a novas ideias, que façam perceber que o crescimento não depende de uma retórica conservadora e limitadora da iniciativa a nível financeiro e a nível pessoal, mas pela confronto de ideias, pela clareza, pela definição, pelo investimento que cada pessoa e cada entidade tem e pela responsabilização ao mesmo tempo, porque com grande liberdade também vem grande responsabilidade, eu acredito verdadeiramente nisso, mas são esse tipo de iniciativas que tornam o nosso país ainda algo a acreditar. E eu tenho esperança que continuemos a trilhar esse caminho, que continuemos a tomar como exemplo outros países que tiveram que fazer o mesmo percurso, se calhar mais doloroso, porque houve países que sofreram, nós tivemos uma ditadura durante imenso tempo, mas se pensarmos bem, atualmente estamos noutro tipo de ditadura que também nos limita na nossa capacidade de atuação e decisão enquanto sociedade e enquanto pessoas individuais. Não é uma ditadura no sentido estrito do termo, como tivemos durante 40 e tal anos, mas é a ditadura das massas, é a ditadura de uma subserviência a algo que não é suficiente, que é o mínimo dos mínimos. Eu não me gosto de pautar pelos mínimos. Acho que temos que ter uma atitude mais combativa, temos que procurar ser mais independentes, temos que procurar liderar, por exemplo, temos que procurar alternativas e soluções em que permitam que as empresas cresçam, que as pessoas consigam colmatar
falhas na sociedade a título individual, a título coletivo e a título institucional de uma forma mais aberta e mais confrontativa das ideias. Penso que a nível do nosso sistema jurídico, nosso sistema fiscal, continuamos arcaicos, se não piores do que estávamos há uns anos atrás, e cada vez pior. E isso vai ser determinante conseguirmos ou não sair deste marasmo onde estamos há não sei quanto tempo. Repare, nós temos países que estiveram durante ditaduras bem duras, como os países do antigo Bloco de Leste, e que neste momento já nos ultrapassaram a nível de desenvolvimento económico e financeiro. E vamos acreditar que eles têm pessoas mais capazes que nós? Não têm. Tiveram a clareza e a capacidade de fazer melhores escolhas, se calhar. E é por isso que nós temos que lutar. Temos que lutar para que seja possível às nossas pessoas ter a clarividência e a capacidade de fazer mais escolhas que possam alterar o nosso futuro e permitir que haja um crescimento efetivo da nossa economia e que permita que nos traga uma maior qualidade de vida, uma maior subida do nosso padrão social, maior capacidade de reinvenção do nosso tecido social e uma cultura de aprendizagem, uma cultura que se baseie no conhecimento e não uma cultura de pedir, de receber subsídios, olha, eu quando falo nisso fico um bocado irritada porque é algo que me irrita profundamente num país que eu adoro e que tenho imensa pena de termos perdido anos e anos e anos com algo que se vai ver, que já se vê atualmente e que se vai ver cada vez mais no futuro, como sendo um travão ao nosso desenvolvimento enquanto sociedade e enquanto um país de elevado potencial no panorama mundial. Não consigo conceber, e eu que trabalhei com países como a Roménia, por exemplo, há anos, e que estavam nitidamente muito atrás do ponto de vista socioeconómico, e que neste momento estão praticamente em paridade, se não estão à nossa frente em algumas áreas. O que é que eles fizeram diferente que nós não fizemos? Porque é que eles têm uma capacidade produtiva e uma capacidade de crescimento económico e social neste momento superior à nossa? Percebe? E isso custa-me, confesso. E é nesse sentido que eu acho que iniciativas como Mais Liberdade, a intervenção que temos tido de algumas pessoas na sociedade e de alguns partidos na sociedade que permitem acreditar que futuramente consigamos ter outro tipo de evolução, outro tipo de sociedade, porque aqui o básico do português para mim não é suficiente, não vamos lá. E eu não me revejo minimamente nesse tipo de atitude, nem nesse tipo de política socioeconómica no nosso país. Sem dúvida, Paula, muito obrigado e vamos acreditar que se não foi a nossa geração, pelo menos dos nossos filhos, assim seja. Vão fazer deste um país melhor. Muito obrigado, Paula, foi um gosto. Obrigada eu, Ricardo, igualmente.